Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, diácono Miguel Endres. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão. Podes dizer-me se ele é digno desse ministério? Tendo interrogado o povo de Deus, ouvido os responsáveis, dou testemunho que é considerado digno. E o que ele diz? Por que ele se dispôs a abraçar esse ministério? Para me entregar para o povo de Deus, como sacrifício, como oferenda viva. E o que mais? Agora você me pegou. Para oferecer o sacrifício de Jesus com o povo, tirado do meio do povo, nos lembra a carta aos Hebreus, em favor do povo. Ao povo sair, do povo sair, ao povo voltarei, como imagem do Cristo sacerdote. Os padres aqui que estão aqui presentes, podemos ordená-lo? Sim. Ah, é? E o povo? Alguém ali, quando fez a saudação, dizia querido. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós escolhemos e acolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Caríssimo Dom Darley, Dom Bertilo, caríssimos padres, diáconos, as consagradas aqui presentes nesta noite, os nossos seminaristas, querido povo de Deus, é necessário que ele cresça e eu diminua. É a expressão de João diante daqueles que a ele vinham. Importa que ele cresça, isto é, Jesus, e que eu diminua. João Batista reconhece assim a dignidade daquele que estava por vir ou que estava chegando. O seu diminuir não é um desaparecer, mas o realizar-se da sua missão, ou seja, preparar caminhos, preparar espaços, preparar uma ambiência. Ele se auto-apresenta na sua condição. Há alguém por aí que é mais importante do que ele. Não se trata, porém, aqui somente de humildade, não. A expressão usada por ele é também uma forma, eu diria, de amor. Amor que se faz menor para dar lugar a um outro. Ele é a expressão, ele mesmo, João, é testemunha do amor de Deus. Ele deixa espaço para Jesus, para aquele que vem. Ele se reconhece e se faz pequeno para que o outro possa surgir, para que o outro possa se manifestar, para que um outro possa crescer. João é o ponto de chegada da antiga promessa. Ele é mais que um profeta. É o limiar entre a promessa e o cumprimento, o cume e a profecia. Mais tarde, Jesus mesmo irá declarar publicamente que João é o maior entre os nascidos de mulher. Para Jesus, João é o maior entre os mortais.
Os antigos só de longe desejaram, sonharam e anunciaram aquele que agora se faz ouvir, ver e tocar. João é a voz que pede conversão, isto é, solicita para que todos possam entrar nessa dinâmica. Isto é conversão. Entrar na dinâmica de Jesus, entrar na dinâmica do Evangelho. Quem rejeita a voz de Jesus, ou melhor, quem rejeita a voz do próprio João, rejeitará também aquele que é a palavra do Pai. É necessário que ele cresça e eu diminua. João é o último que acolhe o dom para o qual a terra se abriu para o céu. O finito se abriu para o infinito. João reconhece em Jesus a palavra que dá sentido à voz. João vê em Jesus aquele para o qual tudo converge e por isso se alegra. Por isso se alegra. Ele é o protótipo, o modelo não só do discípulo de todos os tempos, mas também de toda pessoa que se empenha por alcançar aquela plenitude, aquela maturidade, da qual tem um desejo insaciável. Aquela maturidade que também nós desejamos, É necessário que ele cresça e eu diminua. O ministério ordenado, não importa o grau, não é lugar para vaidades, não é lugar para autorreferencialidades, clericalismo, carreirismo ou coisa parecida, não. O ministério ordenado é serviço de testemunho e anúncio daquele que é o Filho amado do Pai, a palavra da vida e vida eterna. Importa que a vida de Jesus, os gestos de Jesus, as palavras de Jesus, os sentimentos de Jesus se manifestem em nossa condição de mortais e produzam frutos. Importa que ele cresça. Expressa-se assim o tesouro que todos nós trazemos em vasos de barro. Não somos anjos, somos pessoas de carne e osso, com virtudes e fragilidades. Tesouro que cada um traz no vaso de barro que somos, carne. Nós não podemos jamais esquecer a importância da encarnação no âmbito da compreensão da nossa fé. Deus se fez carne. É na carne que nós nos salvamos. É a carne o meio que nós temos para buscar aquilo que todos desejamos, salvação, a carne. E fazemos isso nós, ministros ordenados, exercitando-nos na comunhão de uma igreja particular, de um presbitério, também de um diacônio. Jesus mesmo pediu ao Pai que os seus fossem unidade. O Senhor sabe que só unidos a Ele e entre nós podemos dar fruto e testemunho credível ao mundo. Não divisões. Essa semana tivemos uma divisão, uma cisão. Isto não é fruto do Espírito de Deus. E quem segue o dividido não segue Jesus. Somos chamados a ser mulheres e homens de comunhão, pois somos os primeiros que a vivem, alimentando-a continuamente, diz o Papa Leão XIV. Se trata de um caminho, sim, exigente, não é fácil. Nós somos diferentes,
Não somos iguais. É um caminho delicado, mas é também uma via bela e única, porque a diversidade enriquece. Por isso, implica renunciar a nós mesmos para que a comunhão resplandeça, que Jesus se torne conhecido, amado, que o Evangelho resplenda entre nós. Quando nos esquivamos, quando nos ausentamos dos espaços próprios da vida da comunidade de fé ou do presbitério também, quando nos fechamos, surgem ameaças, ciladas, tentações diabólicas, perigo. Somente a solidez de uma vida espiritual fundamentada no mistério da encarnação, sustentada pela oração e a força de nossa comunhão eclesial e ministerial são capazes de resistir às ciladas. É necessário que ele cresça e eu diminua. Miguel, cuide para que aquele que um dia te chamou e fez brilhar a sua luz em teu coração te conduza. Que ele te guie e te sustente pelas estradas da vida. Ele, Jesus, te oriente, te inspire, te alimente, te ensine, te acompanhe, te perdoe, talvez, se necessário for. É Jesus que deve se expressar nas tuas palavras, nos teus gestos, no teu testemunho, na tua vida. Porque importa que ele cresça, que ele resplandeça, que ele brilhe. E nas contradições e incompreensões da vida no tempo, cuidado para não deixar te vencer pelo desânimo, pela assídia, diziam os antigos. Sim, jamais te sintas desamparado. E se em algum momento te sentires frágil, prostrado ou fores derrubado, que às vezes podemos ser derrubados também, saibas que não estás aniquilado. Sabes em quem colocas a tua esperança. E se te vires em apuros, e pode acontecer, não perca jamais a esperança. Tem um outro que cuida. Recorra a Ele, àquele que te chamou, mas também recorra aos irmãos. Aos irmãos, depois de Deus, eu gosto de repetir, e estou convencido que depois de Deus o maior dom são os irmãos. Nossa missão é fazer com que Ele, Jesus, cresça.